Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui, professor Marcão de Matemática, no terceira série em Foco. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo de probabilidade. Pô, Marcão, de novo probabilidade? Sim, moçada. Por quê? Porque é um assunto recorrente na prova do Enem e eu tenho certeza que esse ano, na hora que você pegar a sua prova, você vai ver a prova, vai lembrar do professor Marcão e falar, opa, essa aqui, ó, vou matar. Beleza? Bacana? Então, olha aqui, vamos lá. Eu separei mais algumas questões para vocês, e aí nós vamos estar resolvendo e comentando essas questões. E nós também, ao final dessa aula, nós vamos ver um assunto que é de suma importância na resolução de alguns exercícios que também envolvem probabilidade. Mas que assunto é esse? O assunto é análise combinatória. Mas hoje nós não vamos ver assim análise combinatória em si. Nós vamos ver apenas o início, né, o inicial, que se chama fatorial. Bacana? Mas vamos lá, na nossa questãozinha, deixa eu pegar aqui, professor Marcão, colocar aqui, mas a nossa questão do Enem, olha aí, ó, segunda aplicação do Enem 2021, só para quem às vezes, o que é segunda aplicação? Segunda aplicação é aplicada naquelas cidades que por algum motivo, enchente, algum problema que tenha dado na cidade, falta de energia, enfim, algum problema que aí não teve como aqueles alunos fazerem a prova e o INEP disponibiliza uma segunda aplicação nesses casos. Bacana? Mas vamos lá então, ó, Enem 2021, segunda aplicação. Olha só, a senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Opa, peraí, vamos marcar aqui? Deixa eu só marcar uma palavrinha aqui. Bonitinha. Distintos. O que são distintos? São dígitos diferentes, que não se repetem. Por exemplo, se um dígito for 3, o outro dígito não pode ser 3. Bacana? Então vamos lá. Digitando-se ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é... Então, primeira coisa que nós vamos descobrir são quantas combinações de dígitos eu posso ter. Olha só, são 2 dígitos que estão faltando. Beleza? Então, olha a importância aqui, ó. Presta atenção. Os dígitos... É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, dá um total de 10 dígitos. Então, para esse primeiro número que ele esqueceu aqui, ó, eu vou ter 10 possibilidades, ok? Só que o dígito que eu usar aqui, como é distinto, eu não posso usar aqui. Me sobra apenas 9 dígitos aqui. 10 vezes 9, 10 vezes 9, pelo princípio fundamental da contagem, é igual a 90, ou seja, eu tenho 90 possibilidades de combinações. Se são 90 possibilidades de combinações, e eu quero acertar na primeira, então, ou seja, ó, o número de casos favorável, certo? Dividido pelo número de casos possíveis. Isso é probabilidade. Então, a probabilidade aqui, ó, ele quer que o usuário acerte a senha na primeira, ou seja, na primeira vez que ele digitar esses 2 algarismos, ele vai acertar. Olha só, a probabilidade é 1 em o total de casos possíveis em 90. Probabilidade 1 em 90, olha aqui, ó. Letra B, de bacana e de beleza também. Tranquila, né? Vamos para mais uma? Olha só... Vamos lá, segunda questão separada aqui para vocês. Enem 2020, segunda aplicação também. Então, este 2020, segunda aplicação também. E diz assim, ó, para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela está representada a distribuição desses docentes por país de origem para cada um dos 2 estados. Olha só, vamos só comentar aqui. Por exemplo, argentinos, 112 em São Paulo, 29
no Rio de Janeiro. Docentes espanhóis, 60 em São Paulo, 40 no Rio de Janeiro. E assim, né, segue aí, você pode fazer essa leitura aí dessa tabela toda. Por que eu não vou fazer toda? Porque aqui, ó, já me fala o seguinte, a probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol, cuidado, não é docente que fale a língua espanhola, né? Porque às vezes nós temos aí na Argentina, né? Tem o portunhol lá que o pessoal fala. Na verdade, é a origem espanhola. Então nós temos docentes espanhóis, não entra aqui, ó, argentino, lá em Cuba, acho que na Venezuela também, né? Tem uma parte que fala a língua espanhola. Não entra, galera. É somente de origem espanhola, ou seja, que vieram da Espanha. Beleza? Quantos vieram da Espanha? Foram 60 que trabalharam em São Paulo e 40 foram trabalhar no Rio de Janeiro. Mas aí ele fala assim, ó, um docente espanhol e ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo. Ou seja, eu tenho 60 espanhóis. Na Universidade de São Paulo foram selecionados docentes estrangeiros, 239. Ou seja, a probabilidade de se escolher um docente de origem espanhola que trabalhe na Universidade de São Paulo é de 60 em 239. Então, cuidado aí com essa pegadinha aí, né? Não é de língua espanhola, país que fala a língua espanhola, e sim docentes de origem espanhola. Muita atenção na leitura das questões. E aí a probabilidade de 60 em 239, novamente, letra B, né? Olha aqui, ó, 60 em 239. Tranquilo, né? Ah, professor Marcão, essas questões que o senhor está fazendo está muito fácil. Mas lá no Enem tem as questões fáceis que você não pode deixar de acertar. As complicadas de probabilidade é o que nós estaremos vendo nas próximas aulas. Por quê? Porque envolvem também a análise combinatória. Bacana? Vamos fazer mais uma facinho e depois a gente começa a introdução à análise combinatória. Beleza? Vamos lá. Vamos lá então para essa próxima questão. Olha só. Enem Digital 2020 diz assim, ó, um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-las sobre uma mesa, tentando acertar qual o resultado, cara ou coroa, sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. 2 dessas moedas têm cara nas duas faces. Então, olha só, acompanha aqui. Deixa eu só pegar o lápis. Canetinha aqui, né? 2 têm cara nas duas faces. Ou seja, opa, vamos lá, professor. Caneta. Quando ele jogar a moeda, cara, como tem cara nas duas faces, cara, 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 cara. Uma delas tem coroa nas duas faces. Olha só. Vamos chamar de coroa nas duas faces? Vamos pôr cá para coroa. Coroa, coroa. Uma moeda. E 2 delas são normais. Cara em uma face e coroa na outra face. Opa, então vamos lá. Quando eu jogar 2 moedas, cara, coroa, cara, coroa. Moeda normal. Ou seja, o total de possibilidades que eu tenho para caras, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 possíveis caras, certo? E quantas coroas? Olha, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o total de possibilidade, 10. 6 em 10. Ó, a probabilidade seria de obter a face cara é de 6 em 10. Ó, professor Marcão, 6 em 10 não tem ele não. Ora, vamos dar uma simplificada aqui, né? Ó, olha só, divide aqui por 3, divide por 3, 6 dividido por 3 dá... Opa, 10 não divide por 3, Marcão, pera aí, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, ué. Tá com um pensamento na frente. Por 2, né, moçada? Vamos lá, vamos dividir aqui por 2. Cadê, canetinha?
dividindo caneta por 2, 6 dividido por 2, 10 dividido por 2, 6 dividido por 2 é igual a 3, vamos lá, caneta, e 10 dividido por 2 é igual a 5, ou seja, a probabilidade de se obter cara na face superior é de 3 em 5. 3 em 5, letra C, olha aí, 3 em 5, letra C. Bacana? Então, moçada, vamos lá no nosso próximo assunto. Isso aí vai subsidiar a resolução dos próximos exercícios de probabilidade. Bacana? O que nós vamos ver aqui agora? Nós vamos ver o que é fatorial. Já ouviram falar de fatorial? Se não, se liga agora. Fatorial é uma operação matemática muito utilizada em situações que envolvem análise combinatória. Para representar o fatorial de um número, é utilizado um ponto de exclamação, como em n, olha aqui, n fatorial, né? A gente lê isso aqui, ó, n fatorial, é um n seguido de um ponto de exclamação. O fatorial de um número natural é a multiplicação de um número pelos seus antecessores maiores que zero. Ah, o que é isso? Então, ó, olha só, quando eu peço para vocês 5 fatorial, isso quer dizer que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2, 120. Ou seja, 5 fatorial é 120. Por exemplo, 3 fatorial. Ó, quando eu vou fazer 3 fatorial, eu vou multiplicar o 3 pelos antecessores naturais maiores do que 0. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Olha só, 3 fatorial equivale a 6. Por definição, moçada, ó, por definição, 1 fatorial, guarde isso aí, 1 fatorial é igual a 1, e o 0 fatorial, por definição, também é igual a 1. Beleza? Porque não faz sentido você multiplicar 1 vezes 0, ou aqui chegar até o 0, porque senão tudo isso aqui seria 0, e aí não teria utilidade essa operação. Bacana? Então, olha só, o fatorial, o fatorial cai no Enem. O fatorial em si, ele não cai, assim, não tem muita cobrança sobre ele na prova do Enem. Mas no nosso próximo assunto, que é análise combinatória, onde nós temos arranjos, permutações, combinações, nós utilizamos muito fatorial. Beleza? Mas isso é um assunto para a próxima aula, nosso próximo encontro. Então anota aí, na nossa próxima aula, ou seja, no nosso próximo encontro, nós estaremos vendo análise combinatória, que não foge muito de probabilidade, hein? Por quê? Porque para resolver algumas probabilidades, eu tenho que utilizar a análise combinatória. Bacana? Então, moçada, é isso aí. Tá? Na próxima aula, então, análise combinatória. Não perca. Olha só, Marcão falou, Marcão vazou. Fui, galera!